Olá, tudo bem? Mais um vídeo hoje e hoje eu quero falar de uma das coisas que podem ajudar muito as pessoas a vencerem a tristeza, a depressão, a ansiedade. Aqui, ó. Isto é o que ajuda muito a gente a vencer as nossas dificuldades, a gente a vencer depressão, ansiedade, tristeza e estresse, né? É uma das coisas mais poderosas na realidade para vencer isso tudo. Se chama amor. Mas não é o amor condicional que a gente está acostumado, né? Não é aquele amor que eu só vou amar aquela pessoa, só vou gostar daquela pessoa se ela for boa comigo, se ela não brigar comigo, se ela for queridinha, né, e simpática. Não, é o amor incondicional e é o amor a qualquer pessoa, né? A qualquer pessoa, qualquer ser na realidade. Mas hoje aqui eu vou estar falando de pessoas. Eu vou trazer mais uma história que aconteceu comigo essa semana e que eu acho que em outros tempos eu não falaria sobre isso porque é aquela coisa assim de não querer se mostrar, né? De mostrar que é boazinha. Mas agora eu acho que é interessante e é importante falar e trazer essas histórias que acontecem com a gente, histórias boas, para que a gente possa estimular, na realidade, outras pessoas a viverem isso, a estarem atentas para essas situações que podem acontecer, né, na vida de todo mundo e geralmente acontece, né, que é uma corrente do bem, na realidade. Tá? É uma corrente do bem e eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais isso nas pessoas, porque chega de falar e focar só em notícia ruim, só em problema. A gente tem que estimular as coisas boas que acontecem na nossa vida, né? As boas ações que os outros fazem pra gente e que a gente faz para as pessoas, certo? No final do vídeo eu vou querer terminar com um texto que eu recebi de uma amiga minha na semana passada, inclusive ele fez parte do meu post hoje no Instagram. E vamos lá então, o que aconteceu? Bom, segunda, não, início da semana, tá? Hoje, para localizar somente assim, hoje é quinta-feira, da última semana de setembro, 26 de setembro. E na terça-feira eu levei minha filha na pediatra, porque ela passou com febre final de semana, e acabei levando ela na pediatra, né? Desculpa, foi na segunda-feira, não foi na terça-feira, foi na segunda-feira. E depois eu teria que comprar um antibiótico para ela, né, em função dela estar com amidalite. Geralmente, como a pediatra dela é um bairro distante de onde eu moro, uns 10 quilômetros mais ou menos, para outras pessoas em outras cidades, de repente São Paulo, né, talvez não seja tão distante, mas para nós aqui, Porto Alegre já é um pouquinho distante, né? Mas tudo bem. Eu estava voltando então da pediatra e ia comprar a medicação no caminho, assim, numa farmácia mais próxima da minha casa. Só que eu resolvi parar numa farmácia que era uma farmácia que, olha, eu ia quando eu morava perto, assim, né? E resolvi parar, tinha lugar para estacionar. E digo, eu vou passar aqui já, compro a medicação, porque ela pode dormir no carro, então ela tá acordada agora, já compro a medicação e já vou para casa, né? Ok, entrei na farmácia, fiquei lá, o atendimento estava muito tranquilo, assim, tinham várias pessoas atendendo, assim, né? E eu não tava tranquila, não tava com pressa, assim, e fiquei ali, né? O rapaz vendo pra mim, então, os medicamentos, né? O medicamento que eu precisava. E chegou um senhor que ia pegar medicamentos pela farmácia popular. E ele tava do lado ali, né, era uma pessoa bem humilde, assim, né, e ele estava ali. Bom, em suma, chegou o fim, assim, da minha compra e daqui a pouco eu escuto o rapaz que estava atendendo esse senhor dizer que não poderia entregar a medicação para ele, porque a documentação dele, a identidade dele não tinha o número do CPF dele, né, então que ele não poderia entregar.
E o senhor esse, ele ficou chateado, ficou um pouco bravo, assim, porque... Mas ele não ficou extremamente bravo, assim, ele ficou um pouco dizendo que ele precisava da medicação. Aí o rapaz foi lá dentro, né, acho que falou com alguma gerente, algum superior, voltou e disse, não, infelizmente a gente não pode lhe entregar o documento, a medicação, né, porque a gente precisa da cópia, então eles têm que tirar cópia, né, da documentação. E porque ele disse assim, nós já fomos autuados, né, pelo governo, então nós não podemos entregar. E eu tava ali finalizando a minha compra no balcão para depois passar no caixa e pagar. E aí eu escutei o rapaz falar o valor da medicação, porque o senhor perguntou qual era o valor da medicação, ele ia tirar gratuito, né, pela farmácia popular. E eu escutei falar e aí fiquei pensando, daí eu perguntei para ele de novo qual era o valor da medicação, né? E ele me disse que era R$ 3,99 cada caixa, eram 4 caixas de uma medicação para pressão que ele usava continuamente. E eu disse assim, tá, eu compro para ele, eu levo para ele a medicação. Aí ele perguntou para o senhor se o senhor aceitava que eu comprasse a medicação para ele. E aí eu peguei e virei para o senhor e disse assim, o senhor aceita que eu compre a medicação para o senhor? Porque na realidade, se o senhor precisa fazer um documento novo, vai demorar um pouco para o senhor fazer isso, né? Provavelmente vai levar um mês. E se o senhor precisa dessa medicação, essa medicação é para o mês todo? Eu perguntei, né? Eram 4 caixas, ele disse que sim. Eu disse assim, então, o senhor aceita que eu compre o medicamento para o senhor? Né? E ele disse assim, se a senhora quiser fazer isso, eu aceito. Naquela hora me deu vontade de chorar e já tô com vontade de chorar agora. Porque eu fiquei pensando assim, nossa, imagina, ia dar R$ 16 e ele não tinha aquele valor para comprar a medicação, né? E eu digo assim, então eu vou levar para ele a medicação. E aí o senhor faz o seu documento, até o senhor fazer, o senhor pode retirar, né? Bom, em suma, ele me agradeceu muito, mas quem me agradeceu também foram os rapazes da farmácia, o rapaz que estava atendendo ele, o vendedor que estava atendendo ele, porque ele não poderia liberar a medicação em função de uma norma, né? E o rapaz que estava me atendendo também agradeceu, eles me agradeceram, né? E eu fiquei muito emocionada, assim, naquela hora eu não chorei, mas quando eu entrei no carro para ir embora, daí sim, aí veio tudo, né? E então daí a gente foi até o caixa, né? Eu disse assim, vamos lá então, né? Porque daí eu ia lá pagar os meus medicamentos, pagava o dele, entreguei para ele, ele me agradeceu muito, né? Ele disse assim que era muito difícil encontrar pessoas assim, né? E eu disse, não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E eu quero fazer muito mais que eu puder ainda, sempre que eu puder, eu quero fazer pelas pessoas, ajudar as pessoas e isso na realidade é o que a gente tem que fazer, né? Então é uma história em que em outros tempos eu não falaria, eu não passaria adiante para não querer me mostrar, mas eu acho que hoje, de acordo com o que eu tenho estudado, aprendido e me transformado, eu quero falar para motivar outras pessoas a buscarem fazer isso também, né? Por quê? Porque quando a gente olha para o outro, quando a gente olha para as pessoas com amor, com afeto, independente do tipo de pessoa que ela é, a gente muda a nossa forma de enxergar a vida e a gente se transforma, a gente muda a vida da gente. E eu fiquei pensando assim, quando eu entrei no carro, eu peguei e botei meu óculos escuro, meu filho estava me esperando, né? Eu botei o óculos e aí eu não conseguia segurar, eu comecei a chorar e aí corria a lágrima e eu fiquei pensando e agradecendo, eu disse assim, obrigado, meu Deus, obrigado, centelha divina, por essa oportunidade. Por essa oportunidade que eu tive hoje de poder ajudar alguém, né? De poder fazer o bem para alguém, para uma pessoa que estava precisando. Obrigado por esse aprendizado, por esse momento, por eu estar ali naquele momento, exatamente naquele momento que estava aquele senhor ali, por ter tudo acontecido daquela forma, a sincronicidade do momento, né? Não é uma farmácia que eu compro, nunca eu comprava quando eu morava ali perto, há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás,
e nunca mais comprei, eu compro próximo da minha casa, né? Então eu fico pensando assim, às vezes poderia ser um encontro que já estava marcado, sabe? Coisas, porque era um dia assim que eu tava cansada, porque a gente, quando a criança pequena assim faz febre, tá com febre, a gente não dorme, a gente acorda, né? A cada 2, 3 horas praticamente a gente não tem um sono, então eu tava cansada, assim, né? Parece que eu tava desanimada, mas na realidade eu tava cansada. E quando aconteceu aquilo, eu fui para casa e fiquei pensando assim, agradecendo, dizendo assim, nossa, aconteceu o que eu precisava nesse dia para me elevar, assim, né, me elevar a minha energia, assim, elevar a minha vibração, né, porque não que eu tivesse numa má vibração, mas eu estava cansada fisicamente, né, então às vezes quando a gente está cansada a gente parece estar meio triste, desanimado, mas não era isso, assim. Mas quando aconteceu isso, eu disse assim, muito obrigada, porque a minha vibração se elevou. Naquele momento, eu me senti muito bem, assim, por ter feito aquilo que eu fiz. E pedindo, assim, que acontecessem mais oportunidades que eu pudesse fazer aquilo, né? Eu peço, assim, que aconteçam mais oportunidades, que eu possa ajudar as pessoas. E que eu possa passar isso adiante e estimular pessoas a participar dessa corrente do bem, né? A buscar olhar para o outro. E por que que isso, na realidade, essa história tem a ver com o assunto, né? De o que que ajuda a tratar, melhorar, curar depressão, estresse, tristeza, ansiedade, desânimo, né? Porque é aquela coisa, nós temos nossos desafios, nós temos nossos problemas, nossas dificuldades do dia a dia, do cotidiano, da vida, algumas vezes mais sérios, outros não, mas a gente tem que olhar para as nossas dificuldades, né, para os nossos para as coisas que a gente tem que modificar, mas a gente tem que olhar para o outro também, a gente tem que olhar para o lado. A gente tem que ver que tem tantas pessoas que necessitam mais do que a gente, e quando a gente consegue olhar para fora, quando a gente consegue colocar o nosso olhar em outras pessoas com amor, né, com respeito, com carinho, sendo grato, né, por essas coisas, por estar ajudando, a gente consegue vencer esses medos, as tristezas, as ansiedades, isso ajuda muito, né? Que nem quando assim, eu lembro quando eu trabalhava às vezes como psicóloga em consultório, em clínica, às vezes para algumas pessoas eu orientava assim, buscar fazer um trabalho voluntário, alguma coisa relacionada, porque aí você tira o foco de si, do seu problema, porque quando a pessoa tá com depressão, quando a pessoa tá com algum problema assim, né, de estresse, ansiedade elevada, ela fica muito focada naquele problema, naquele estresse, naquela situação, e ela não consegue olhar para fora. E quando a gente volta o nosso olhar para fora, para os outros, para as pessoas que às vezes têm necessidade maior do que a gente começa a se libertar desse... não é um egoísmo, de certa forma é um egoísmo quando você se volta somente para o seu problema, né? Somente para as suas dificuldades, para os seus desafios. É um egoísmo, é uma forma de egoísmo, né? Uma coisa é a gente ser assim egoísta no fato de querer cuidar de si, mas não egoísta de não olhar para o outro, né? Mas quando a gente deixa de querer só focar em si, porque o meu problema é maior, porque as minhas dificuldades são maiores, então não. Tem gente com problemas maiores, dificuldades maiores, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha só, graças a Deus eu tinha dinheiro para poder ajudar ele, para poder auxiliar. Quem dera eu tenha mais, cada vez mais, para poder auxiliar mais pessoas, para poder auxiliar escolas, para poder espalhar isso, né? Mas a gente focando o nosso olhar no outro, buscando ajudar o outro, a gente ajuda a gente melhora a gente. E a gente desenvolve o nosso sentimento de amor, amor incondicional, amor fraternal, amor pelos irmãos, porque somos todos irmãos. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, né? Essa história que aconteceu comigo, essa situação e essa mensagem de que se você quer sair da depressão, se você quer sair do estresse, da angústia elevada,
Não foque-se somente em si, nos seus problemas, procure olhar para o lado também, procure olhar para os outros, procure fazer o bem para o outro, né? Fique atento às situações que acontecem na sua volta, porque em outros tempos, outros tempos da minha vida, eu provavelmente iria ficar revoltada com a farmácia porque iria deixar aquele senhor sem medicação, né? Isso me passou na cabeça naquele momento, puxa, mas eles vão deixar ele sem a medicação. Mas aí me veio uma outra solução, em comprar a medicação para ele e dar para ele a medicação que ele precisava e que ele não tinha condições de comprar. Então, a gente aprende e a gente vai recebendo outras inspirações melhores, mais valiosas e que nos ajudam a gente, ajudam os outros. Então, vamos passar adiante essa corrente do bem, tá bom? Eu vou ler então aqui o texto que eu recebi da minha amiga semana passada para poder fechar esse vídeo. Um bom dia de luz para todos. Se você gostou, se foi útil para você, deixe o seu like, porque isso é importante, porque se é útil para você, pode ser útil para as outras pessoas, né? E assim que o YouTube entende que ele pode compartilhar isso com outras pessoas. E se inscreva, porque eu vou sempre postando novos vídeos, tá bom? Na realidade, eu tenho uma lista de vídeos para fazer já, é só questão de tempo mesmo para poder começar a continuar fazendo e podendo liberar. Vamos lá, então. O nome do texto se chama Benditos Sejam. Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam estes seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Este texto é de Edna Frigo. Benditos sejam os amigos e benditos sejam todos aqueles que querem ser luz na vida das pessoas, aqueles que querem ser luz na minha vida e aqueles para quem eu possa ser luz. Um bom dia de luz novamente para todos e até o próximo vídeo. Até mais. Beijo para todos.